Bom, irmãos, mesmo sabendo quem se coloca por trás desse microfone aqui já condena-se a si mesmo, mas o Senhor permitiu que hoje eu pudesse compartilhar um sentimento, né? E que eu ganhei lendo esse livro do irmão Stephen Conte, Chamados, obrigado, a Comunhão do Seu Filho. Vou fazer uma propaganda também, eu vou ganhar só 10% de comissão, concorrente dos irmãos, mas da CCC Edições. Mas, lendo esse livro, alguns dias, eu fui tocado, assim, logo no início, assim, na primeira mensagem que o irmão falou, sobre um versículo que ele compartilhou, que é o tema, né, central deste livro, né, a comunhão, né, comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, para o tema básico está lá em, queria que os irmãos abrissem, 1 Coríntios, capítulo 1, logo no início. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E, embora essa carta, né, ela, quando Paulo escreveu, né, aos irmãos lá de Corinto, ela trata de vários pontos, né, assim, bem negativos que estavam acontecendo no seio da igreja de Corinto. Vários pontos, mas logo aqui no início nós encontramos essa preciosa chamada, né? Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse versículo que me tocou e é o que eu queria, né, pela graça do Senhor, tentar compartilhar, né? E compartilhar aquilo que o irmão, a riqueza que o irmão tem falado nesse livro. Chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem aqui no início, a gente encontra essa tremenda, né, e maravilhosa expressão, né? Que é o próprio Deus quem nos tem chamado para essa comunhão. Que privilégio que nós todos temos, que não é um acidente, não é né, uma resolução, né, que começou conosco, mas foi o próprio Deus que nos chamou para essa comunhão. Um chamamento muito alto, celestial, né? E é a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então, o irmão discorre sobre, né, o que é essa a comunhão. Nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus. E ele começa a discorrer falando sobre a profundidade dessa comunhão. Jesus Cristo, qual que é a comunhão do Filho de Deus? Com quem que Jesus tem comunhão? Então a gente sabe que Deus, Jesus Cristo, a comunhão dele é com seu Pai e também com o Espírito Santo. E essa comunhão, ela é tão profunda, ela existe mesmo antes das coisas criadas, que Deus criou o universo material, antes que os anjos, os homens existissem. Já existia essa comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em perfeita comunhão. E nessa comunhão, né, eles comungam em comum, né, a própria vida. Eles estão em comunhão de vida. E nessa vida, né, o amor é a parte mais significativa. E por causa desse amor, Deus ele quis estender essa comunhão, né?
a própria natureza do amor, né, de Deus, do Filho e do Espírito Santo, de compartilhar isso, né? Embora seja uma comunhão muito, se a gente for pensar nesse ponto de vista, era a comunhão mais estrita, mas ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas também ela também é uma comunhão ampla, porque ela envolve as três pessoas. Ninguém fica de fora nessa comunhão. E Deus quis estender essa comunhão a nós, né? O homem, né? Que quando Ele criou o homem, bem lá no início a gente já sabe que o Senhor, Ele ao criar o homem, Ele fez algo diferente de todo o resto da criação de Deus. Ele capacitou o próprio homem para receber a vida divina, né? Essa vida que é compartilhada, né? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele abriu essa comunhão para nós e ele capacitou o homem de receber essa própria vida de Deus. O homem é a única da criação de Deus, o homem foi o único capaz, é o único capaz de ter essa capacidade de receber a vida divina em si mesmo, né, no espírito do homem. Ele não fez isso com os animais, nem os anjos têm essa capacidade. Só o homem é uma coisa muito singular, né? Assim, você vê que como que quando Deus ele concebeu o homem, né? Ele fez de uma maneira tão assim excepcional, né? Que ele capacitou um ser para receber a própria vida de Deus nele e por causa disso ele ter a comunhão que Deus tinha com, né, aquela comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foi estendida a nós, seres humanos. E então isso assim, me despertou, né, assim, ver como que o homem, uma criação muito única, né, e também a nossa responsabilidade, né, de sermos esses únicos seres, né, que podem ter essa comunhão plena com Deus, né, e esse grande privilégio que nós temos, né, de exercermos nossa comunhão com Deus, né? Então, que assim, Deus possa estar, né, despertando a todos nós, né, dessa é um privilégio muito grande e é uma responsabilidade muito grande também, porque Deus ele tem um propósito, né, na criação do homem, né? E é, bem no início lá, né, nós encontramos então essa carta, né, na carta dos Coríntios, essa tremenda declaração de Deus, que Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós sabemos que para Deus fazer isso, abrir essa comunhão com o homem, houve um preço muito caro, porque após a queda, né, porque se o homem tivesse, antes da queda, recebido a vida divina, né, daquela árvore, representada pelaquela árvore da vida, o homem automaticamente seria introduzido nessa comunhão sagrada, santa, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas houve a queda, mas o Senhor, né, trabalhou, né, na história e através da obra consumada do nosso Senhor Jesus que nós celebramos hoje aqui, esse caminho foi aberto de novo para nós, através da redenção. E então nós vemos, mas foi um preço muito alto que Deus pagou, né, para abrir essa comunhão de novo para nós, né? Deus ele teve que dar o seu filho unigênito, né, o seu filho amado, né? Houve um custo muito alto, né, para que essa comunhão fosse aberta para nós. O pai teve que pagar um preço altíssimo, né, dando o seu filho amado, aquele que ele tinha todo o prazer dele, ele o deu por nós. O filho teve que pagar um preço também altíssimo, teve que se despojar da sua natureza, da sua não da sua divindade, mas ele despojou, né, se fez homem, né, se esvaziou, né, do seu poder, da sua glória e foi feito, né, servo, né, servo como escravo, ele foi obediente a Deus até a cruz, né, e foi humilhado.
né, por nossos pecados e obteve a obra da redenção. E também o Espírito Santo, ele tem, né, gastado, né, toda a sua energia, toda a sua paciência conosco, né, para nos conduzir, nos revelar, né, essa obra consumada, né, essa comunhão, né, com que nós temos, esse auto chamado. E graças a Deus, né, que hoje nós podemos, né, ter esse privilégio, né, de sabermos que fomos chamados por Deus. Deus é fiel ao seu chamamento. E é também uma garantia para nós, porque Deus é fiel a esse chamamento. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do nosso Senhor Jesus. E é muito rico, né, o compartilhar do irmão, né, e não sei se eu vou conseguir lembrar tudo. Tem mais algum ponto que eu gostaria de deixar hoje nessa manhã? Um ponto também que ele fala, né? E nessa comunhão, nós todos podemos estar, tudo pela graça de Deus, né? Nada por nós mesmos, pelo nosso próprio mérito, né? Ela foi conquistada, né? E nós estamos nessa comunhão pela graça de Deus, pela sua misericórdia. E acho que era isso que eu gostaria de deixar nessa manhã. É apenas um sentimento e agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos juntos, em comunhão, né, partindo o pão e lembrando do amor de Deus por cada um de nós. Amém. Dia, irmãos, glória a Deus, né? Porque Ele nos atraiu para essa comunhão. A palavra fala lá no livro de Lucas, logo no primeiro capítulo, que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. E no versículo 78, ele fala assim, ó, graças à entranhável misericórdia de Deus, porque nos visitará o sol nascente das alturas, para aqueles que jazem nas trevas e à sombra da morte. Então a gente vê esse trabalho, esse plano do Pai de revelar o teu Filho. A gente vê o agir do Espírito Santo, tornando isso tudo possível, nos atraindo para Ele. Nós vemos o grande amor do Senhor Jesus por cada um de nós. E conforme o irmão Xandre nos lembrou bem, saiu da sua, né, condição de majestade, desceu do trono, veio aqui, encarnou como homem, sofreu, se entregou ali na cruz por cada um de nós. E essa obra salvadora, ela é completa porque ela nos incluiu nele mesmo. E quando estamos em Cristo, nós estamos em Cristo, nós podemos ter comunhão com o Pai e com o Espírito. Então nós somos gratos, Senhor, por tudo isso que o Senhor fez por cada um de nós, tem feito por cada um de nós. E essa obra continua porque Ele deseja que cada um de nós nos tornemos santo, assim como Ele é santo. Então, Senhor, nós nos colocamos à disposição para que isso seja possível. Em nome do Senhor. Amém. Eu também gostaria de compartilhar um sentimento, né, que eu tive, e na verdade, encorajado pelos irmãos na semana passada, eu fui lembrado que o importante, quando nós viemos aqui à frente, é compartilhar aquilo que nós já ganhamos no Senhor. Então, não tem uma coisinha pequena, nem muito grande, o importante é o que o Senhor está fazendo em nós. Então eu também quero encorajar cada um dos meus irmãos para que façam isso também, porque eu sei que o Senhor tem falado algo a cada coração aí. E isso que ele tem falado, né? Quando a gente ouve a palavra do Senhor, isso fica claro, que a partir do momento que nós ouvimos algo, aquilo é trabalhado dentro de cada um de nós, nós falamos, nós compartilhamos,
Aquilo ali é a forma que o Senhor usa para cativar o outro também. Então, que nós possamos ser encorajados a fazer isso em nome do Senhor. Gostaria de ler duas passagens, Filipenses 2:1. São versículos, né, bem conhecidos. Aqui a gente vê, né, a partir do momento que o Senhor ele faz esse trabalho em cada um de nós, essa obra grandiosa, naturalmente virtudes sairão de cada um de nós. Então, que a gente possa dar lugar a isso em nome do Senhor. Amém? A partir do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por interesse próprio ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. E Colossenses 3, a partir do versículo 12. Aqui na minha versão, né, tem um título sugerido aqui, as virtudes devem ser cultivadas. Então fala assim, ó, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, e é isso que nós queremos fazer aqui mais uma vez nessa manhã. Te dar graças. Somos gratos, sim, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem nos conduzido. Somos gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem operado essa maravilhosa obra dentro de cada um de nós. Somos gratos porque sabemos que nós estamos em Ti. Então, que o Senhor possa ter total liberdade em nosso meio, que o Senhor possa mesmo falar a Tua palavra aos nossos corações. Unja, Senhor, os nossos ouvidos. Unja, Senhor, também a boca de quem fala, para que seja guiado e fale através do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. No início do ano, eu ouvi uma frase e ela me marcou muito. Assim, num contexto de uma conversa, a gente, né, não lembro bem se eu estava apresentando alguma dúvida, alguma dificuldade, né, e eu ouvi o seguinte, falou assim, ó, assim, desculpa os termos, mas eu quero reproduzir assim, o máximo de fidelidade. Quando um atleticano entra dentro do estádio, ele enche um copo, né? Os irmãos imaginam do que seja, e joga na cabeça do outro. O que ele está fazendo não é motivado pelo seu desejo, é porque o afeto dele foi tomado. O afeto dele é o time. Então, em uma situação
normal, corriqueiro, ele não faria aquilo. E nem mesmo ele saiu de casa indo para o jogo, ele pensava assim: ah, hoje eu vou fazer, né? Vou proceder desta forma. Mas o afeto dele é tão grande, foi tão tomado pelo time, que ele vai lá e faz. E eu comecei a pensar sobre isso. E assim, eu concluí na frase: então, você não serve a Deus com o seu desejo, você serve a Deus com o seu afeto. Então eu comecei a pensar sobre isso. Assim, naturalmente na hora eu pensei: não, tá resolvido. Meus problemas estão resolvidos, porque basta que meu afeto seja totalmente do Senhor para que eu sirva Ele com verdade, com fidelidade. E eu comecei a meditar sobre isso. E, naturalmente, eu comecei, né, a me perguntar como que eu faço? Como que, será que é num passe de mágica? A partir de hoje, não, o Senhor tem todos os meus afetos. Então, tudo que eu fizer vai ser tomado por uma força, né, uma paixão tão grande que agora sim, eu vou me despontar no caminhar com o Senhor. Então, eu comecei a meditar e tenho meditado sobre isso. E, claro, né, fui buscar algumas passagens que citam esse termo especificamente, afeto, né? E no passar, assim, nesses meses, uma coisa eu percebi, que dificilmente a gente vai chegar nessa resposta de como. Qual que é a causa que produz isso em cada um de nós? Mas talvez a gente comece a analisar a consequência de tudo isso. Porque uma vez que o nosso afeto é tomado pelo Senhor, há uma consequência, né? Há uma resposta, um resultado disso. Então eu comecei a investigar por esse ponto, quase que fazendo o caminho contrário, né? E é exatamente isso que eu queria compartilhar, esse pouquinho que o Senhor, né, me já assimilou no meu coração, eu queria compartilhar com os irmãos. Então a gente leu dois textos aqui, que fala sobre os afetos de Paulo, né? Quando ele escreve a igreja de Filipe e a igreja de Colossos, ele expressa isso claramente. Em outras palavras também. E o versículo que eu citei logo no início aqui de Lucas 1,78, ali fala das entranháveis misericórdias de Deus. Então fala que algo que o Senhor, o próprio Deus, sentiu com relação ao teu filho, a partir do momento que ele enviou para cada um de nós. Então é algo que o Senhor, né, algo que partiu do Senhor, que comoveu. A gente vai ver mais para frente que esses entranháveis afetos, né, esses afetos, está relacionado aqui a algo que nós sentimos aqui, que está, né, localizado aqui no nosso interior. Alguns chamam de coração, outros chamam de uma forte emoção, um forte sentimento, outros chamam de intestinos, outros chamam de víscera, é algo visceral. Então, a gente pode até, né, já partir para o significado da palavra. O termo é o splanknon, ou splanknon, dependendo da forma gramatical. E o significado são partes internas do corpo, intestinos, vísceras, entranhas, emoções, coração, afeição, ternura e compaixão. A raiz da palavra, né, provavelmente, ela vem do splen, que é o baço. E os profetas, os poetas gregos, eles falavam que era o sentimento mais forte produzido pelo homem, né? Aí eles falavam dois opostos, né? Amor e ira. Já os hebreus, eles falavam que era um terno sentimento. A sede das afeições mais ternas, especialmente bondade, benevolência, compaixão, e por isso a gente entende que é o coração, né? Então são ternas misericórdias, afeições.
um coração no qual reside a misericórdia. Então, os hebreus, né, quando, né, principalmente Paulo, aqui a gente está citando ele, quando ele pensava nesse termo, incluiu no texto, era isso que ele queria dizer. E eu achei um comentário aqui mesmo nessa Bíblia do Shed que fala o seguinte: os afetos são os órgãos superiores do tronco, inclusive o coração, fígado e pulmões. É o centro das emoções. Já Strong, ele fala assim, o termo é traduzido como ternos afetos ou entranhas, denota o mais profundo dos sentimentos, sugerindo uma compaixão genuína, um amor que vem do mais íntimo do ser. No contexto de Filipenses 1:8, onde esse termo também é citado, William Barclay fala o seguinte: Paulo, né, ele usa essa expressão graficamente. A saudade, lá em Filipenses 1:8, ele fala da saudade que ele tinha, né, dos irmãos de Filipe. A saudade que tenho de vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, a palavra grega aí usada, né, traduzida como saudade, é esplagna, tido para os gregos como centro das emoções e dos afetos. Então, essa palavra ela é traduzida, né, aqui no Novo Testamento de algumas maneiras. Termos afetos de misericórdia, aí são dois termos, né? Afetos e misericórdia são dois termos diferentes, mas em algumas versões elas aparecem junto. Entranhas de misericórdia, entranháveis afetos, afetos, entranhável afeição, coração, entranhável misericórdia, terna misericórdia, profundas misericórdias, vísceras, carinho, profunda fraternidade, coração pleno de compaixão, se compadecer. Então, são algumas traduções para esse termo, né, no Novo Testamento. No Novo Testamento são 11 menções deste termo. A primeira a gente já viu, está em Lucas 1:78, que fala, né, do próprio sentimento que o Senhor, Deus, teve, né, em enviar o seu Filho para nós, por nós. Em Atos, literalmente está se referindo a entranhas, quando a gente lembra lá, né, um relato sobre Judas, que esse homem comprou um campo, precipitou-se, partiu-se ao meio e suas entranhas foram derramadas. Então ali é o mais literal possível, né? Em 1 João tem um sentimento prático. 1 João, acho que eu anotei aqui, 3,17, se eu não me engano, que lá fala que quando a gente deixa de, né, fazer, tem toda uma lista lá, mas fazer aquilo pelo irmão é como se a gente negasse o nosso afeto, negasse a ele o nosso afeto. E as 8 demais menções são nas epístolas de Paulo, né, sendo 3 vezes mencionado em Filemon, a carta a Filemon. Assim, quando eu estava estudando, eu achei assim bem, não vou falar curioso, mas bem sugestivo, né? A menor das epístolas de Paulo, um dos menores livros da Bíblia, pelo menos em número de palavras, e lá são citados 3 vezes esse termo. Mas quando eu, assim, lendo, né, a carta, a gente vê que o assunto é exatamente esse. Paulo ali, ele fez uma demonstração clara, a gente ouvia o irmão Mário, né, na semana passada, compartilhando a respeito da gente ser um representante, né, do Senhor, um ato de diplomacia, né? E ali Paulo ele foi um verdadeiro diplomata. Os termos que ele usa, a condição que ele se coloca frente, né, a Filemon, foi de total humildade. A escolha das palavras, tudo aquilo que ele fez naquela carta ali, e isso foi, né, graças a Deus, foi preservado para. Alguns falam que, alguns não, é o que realmente é uma carta de teor pessoal, a única que foi preservada. Então, quando a gente vê isso, graças a Deus que foi preservado, porque ali nós vemos como é a operação de Cristo, uma vez que Cristo era o centro, Cristo é o centro,
os afetos gerados em Paulo por causa disso contornou uma situação que alguns podem falar, é uma situação, né, naquela época ali, corriqueira, é uma situação insignificante, mas não. Ali o que, que Paulo queria, além de conciliar dois irmãos, era mostrar a verdadeira face do Evangelho do Senhor, a verdadeira face do cristianismo. Que ali eles estavam colocando duas pessoas, né, Filemon, o dono, Onésimo, né, o escravo, o servo, ele colocou ali os dois em situação de igualdade. Então, hoje talvez o contexto seja, talvez não, o contexto é totalmente diferente para nós, mas eu posso falar isso assim, verdadeiramente, que eu vejo isso em nosso meio, essa igualdade, né? A partir do momento que o Senhor é o centro, não há distinção. E não deve haver mesmo. E essa carta ela é um exemplo disso. Então que o Senhor ele possa cada vez mais cativar isso em nós. E que nós possamos, né, falar as palavras corretas, guiadas pelo Senhor, claro, para que o irmão ele seja alcançado. Voltando um pouquinho atrás, quando eu comecei a meditar sobre a questão lá do atleticano, né, quando entra no estádio, a gente sabe que o atleticano é chato. É chato. Não, é muito chato. É assim, eu, eu sou desse time aí. Eu sei que é chato, porque assim, a pessoa, o time pode estar perdendo assim 10 partidas direto, que ele encontra argumentos de todas as formas para defender o time. Então ele se torna chato, né? E a gente vê isso claramente num outro contexto que talvez assim não a gente não dê tantas risadas, o contexto político. De um lado fica lá a turma tal e daqui a turma tal. Esse daqui, ele tem tantos argumentos que parece que a gente, né, eu posso falar de mim que eu também enveredei por esse caminho. A gente parece que fica ali em frente ao espelho, ensaiando fala, arrumando argumentos, procurando pessoas que pensam igual a gente, que, sei lá, que parece que são militantes, né? São tem uma ideologia no coração para convencer essa turma de cá que esse aqui é o certo. E da mesma forma, esse aqui faz isso. Então a gente vê claramente que os afetos foram tomados. E onde que não deveria existi-los, né, pelo menos a demonstração disso, ocorre também, que é no meio dos irmãos. A gente viu isso, graças a Deus passou. Mas foram tomados. Aí já não era Cristo o centro mais. Era aquele, ou aquela ideologia, ou aquela outra. E é tanta paixão, né? Os afetos, né? As vísceras são tão comovidas para falar aquilo e a gente fala com tanta propriedade. Na nossa cabeça a gente conseguiu convencer, mas no outro dia é necessário repetir a mesma retórica, os mesmos argumentos para tentar convencer de novo. E, claro, eu não quero comparar, né? Futebol, política, com o sentimento que deve ser cativado em nós pelo Senhor. Mas dá para a gente ter uma noção. Por que a gente não é assim, né? Tão apaixonado com o Senhor? Por que eu não... A Bíblia não é como Paulo, a gente vê claramente ele fazendo. O Evangelho é a defesa dele, é o que ele defendia. Nós temos que fazer isso também. Não com discussão, não com, minha doutrina vale mais que a sua, eu sou tal, você está errado porque você não acredita assim. Não é isso. Eu estou falando é exatamente o contrário, porque a partir do momento que a gente vê o afeto de Paulo, estou falando de Paulo assim, mas o que eu desejo mesmo, talvez não hoje, é falar sobre o afeto de Cristo.
pelo Pai, do Pai pelo Filho. Esse assim, tem que ser o nosso, né, aquilo que a gente debruça em cima. Mas a gente vê Paulo fazendo isso. A partir do momento que o afeto dele era tão grande pelo Senhor Jesus, pelo Evangelho, pela obra salvadora, aquilo que saía da boca dele sempre era para aproximar os outros para o Senhor também. E assim nós devemos ser. Então, a partir desse momento, não vai haver mais divisão, não vai haver mais distinção, não vai haver mais, eu sei mais que você. Pelo contrário, cada vez mais nós vamos convergir para uma igualdade. O Tiago, ele sempre gosta de falar assim, ó, o lugar mais alto que a gente pode estar é aos pés do Senhor. Aos pés da cruz, a gente sabe, o terreno é nivelado. Então, o Senhor, essa é a realidade que eu tenho ganho do Senhor cada vez mais. O Senhor é o centro. Todos nós vamos convergir para Ele. Se Ele é o centro e nós convergimos para Ele, há igualdade, há diversidade de dons, né? Sabemos disso, mas há igualdade. Não uma igualdade de pensamento, todo mundo pensa igual. Não, mas o ideal é o mesmo, o foco é o mesmo. Então, essas arestas, elas vão ser cada vez mais, né, quebradas. Então, que o Senhor possa gerar essas virtudes em nós, em nome do Senhor. Eu citei Filemon, eu gostaria de ler os 3 versos, onde esse termo ele é citado. Eu fiz todo um roteiro aqui, mas já baguncei tudo. Eu numerei até as páginas, mas já bagunçou tudo. Já fui, já fui lá na frente, já voltei. Amém. O verso é o 7, o 12 e o 20. Verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Então, Paulo, ele falando com Filemon, né? Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, essa palavra que aqui a gente lê como coração é o afeto, né? O entranhável afeto. Versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Então, aí ele está se referindo a Onésimo. E no versículo 20 ele fala: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Então, novamente, o termo que a palavra que a gente vê aqui, né, traduzida é coração em Cristo. Por favor. E tu fora recebido como as minhas entranhas. Sim, irmão, eu me refugiarei do time do Senhor, que cria as minhas entranhas do Senhor. Graças a Deus. Então, tá bem claro, né, o contexto que a gente está estudando aqui e o termo que ele é exatamente esse, as entranhas. Quando a gente lê um pouquinho sobre a carta de Filemon, né, alguns autores escreveram, a gente vê que realmente não é coincidência que esse termo, 8 vezes citado por Paulo, 3 estão em Filemon. E o assunto corrobora isso. Lutero disse o seguinte sobre a carta, ó: a epístola mostra um belo e nobre exemplo de amor cristão. Calvino, ele falou o seguinte, ó:
Apesar de ter que tratar de um assunto considerado mesquinho e vil, Paulo fez de tal forma que levou toda a questão perante Deus. E Auguste Sabatier, né, um pastor teólogo reformado, alguns falam que, né, ele estava no nível de Calvino, né? Ele falou o seguinte: temos aqui apenas algumas linhas íntimas, mas cheias de graça, de sal, de séria afeição e confiança, tal que essa breve epístola reluz como uma pérola de mais extraordinária pureza, dentro do rico tesouro que é o Novo Testamento. Então, essas aí são algumas das impressões, né, deixadas por alguns irmãos a respeito da carta de Filemão. E para nós, que a gente possa, né, lógico, no Antigo Testamento tem termos similares que têm o mesmo significado, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. O que eu queria, né, o que o Senhor ganhou em mim, estudando esse assunto, foi que a partir do momento que Ele toma o meu afeto, a partir do momento que essa condição, né, interna, essa sede das emoções, tudo isso que, né, alguns autores aqui descrevem como vísceras, entranhas, que tudo isso possa ser para Ele mesmo. E a partir do momento que isso for possível, as virtudes que emanarão daí, naturalmente, serão também as virtudes do próprio Senhor. Que a gente possa falar, né, aqui o Sabatier ele fala sobre o sal, que a gente possa ter essa palavra temperada. Que os irmãos eles possam ser, né, em Efésios 4, 29, fala assim, ó, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação. E lá, aqui nessa versão, fala assim, ó, conforme a necessidade, para que aqueles que a ouvem recebam graça. Então, Senhor, que essas sejam as palavras que saiam da minha boca, que possam, como está lá em 1 Coríntios 14, né, 3, edificar, consolar, né? Edificar, consolar e exortar. Senhor, que anime aqueles que estão cansados, que console, Senhor, que traga conforto para eles, que edifique também, que crie, Senhor, através de Ti mesmo, uma base para que o Senhor possa operar. Então, esses são os resultados mais imediatos desse agir do Senhor dentro de nós. Mas, juntamente com isso, atitudes também, que sejam atitudes santas, que a gente possa, Senhor, convergir e não dividir, né? Unir e não dividir. Que a gente possa, sim, Senhor, concentrar em Ti, para que o que nós falamos, a forma que nós agimos, convertam outros ao Senhor também. Que o Senhor possa fazer isso com cada um de nós, amém? E gostaria também de convidar os irmãos a estudar sobre esse assunto, porque eu considero de muita importância para nós. A gente possa, assim, não sei se tem muito material a respeito disso, eu achei, assim, pouco. Talvez a minha busca foi de uma forma errada, mas eu não achei muita coisa. Mas, assim, daquela frase que eu ouvi, eu creio que o Senhor tem ganhado algo em mim a respeito do assunto. E exatamente aquele impacto que eu senti lá quando eu ouvi, eu vejo que faz todo sentido. É o que o Senhor deseja mesmo em cada um de nós, ganhar os nossos afetos, capturar os nossos afetos para Ele. E que isso seja possível em nome do Senhor. Amém? Mas alguém quer falar? É. Amém. Amém, Senhor.
graças te dou. Senhor, que o Senhor seja o centro da nossa vida sempre. Nossos olhos estejam voltados para ti. Que nosso coração, Senhor, transborde mesmo na tua presença. Que o Senhor seja o nosso primeiro amor, nosso único amor. E tudo aquilo, Senhor, que brotar disso, possa, Senhor, demonstrar o teu verdadeiro amor. O Senhor possa mesmo ser o centro, Senhor. O Senhor possa cada vez mais ganhar em nós essa realidade. Eu te agradeço. Amém. Na quarta-feira, 8 horas, a gente tem a reunião de oração para todos. O link está lá no grupo do WhatsApp, é a próxima reunião. Na quinta-feira, também, 8 horas, é a reunião de oração das irmãs. O link também está lá, né, na próxima reunião. No sábado, a gente vai ter a reunião de estudo do livro. Já definiu o local? Ainda não definiu o local. A gente está estudando o livro A Vida Cristã Normal, juntamente com Romanos. Tem sido uma bênção. Todos estão convidados. Amém? Isso. A gente pretende, né, aprofundar um pouco mais no primeiro capítulo do livro, né, A Vida Cristã Normal. Então, aqueles que puderem comparecer, já se preparem nesse sentido. Amém?